No mundo, no amor, não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. A paz do Senhor, pessoal! E hoje nós vamos ler o capítulo 4 de 1 João, que é lindo demais. Vamos lá? Olha, aqui a gente vai aprender sobre o espírito da verdade, o espírito do erro e os métodos de prová-los. Vamos lá? A atitude perante, Cristo, determina a origem e o caráter dos espíritos, Vamos ler lá, ó. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito. Ó, olha o que a carta está nos ensinando. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus, tá vendo? Examinem primeiro os espíritos para verem se realmente são de Deus, porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. E um meio para descobrir se a inspiração vem da parte do Espírito de Deus é o seguinte: todo ser que confessa que realmente que Jesus Cristo tornou-se verdadeiramente homem com um corpo humano vem de Deus, tá vendo? É dessa forma que a gente conhece que Jesus veio à terra, tá vendo? Mas todo ser que não confessa Jesus não vem de Deus. Este é aquele que é contra Cristo, o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que ele viria e agora ele já está no mundo. Ó, ele falando, Meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, tá vendo? Olha só o que ele fala. Meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo. Porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo, tá vendo? Esses homens são deste mundo e, portanto, estão preocupados com assuntos mundanos. E o mundo lhes presta atenção, mas nós somos filhos de Deus. E, portanto, somente aqueles que conhecem a Deus nos ouvirão. Tá vendo? Por que muitas das vezes as pessoas não escutam? Olha só. Mas nós somos filhos de Deus e, portanto, somente aqueles que conhecem a Bíblia, a palavra, conhecem o Senhor, conhecem a Deus de fato, o amor de Deus, a palavra de Deus, nos ouvirão. Aqueles que não conhecem não vai ouvir, Aquele que não vem de Deus não nos ouvem. Aquele que eles custa enxergar, os escolhidos, verdadeiros escolhidos de Deus, ou então despreza. Eles rejeitaram Jesus, Eles rejeitaram Jesus. Então, todos aqueles que têm o verdadeiro Deus, o Espírito Santo, eles rejeitam, Eles rejeitam. E difícil, Ó, aqueles que não vêm de Deus não nos ouvem. Aqueles que não vêm de Deus não nos ouvem. Esse é outro modo de reconhecer o Espírito, O Espírito da verdade e o espírito do erro, tá vendo? Olha só. Agora, o amor divino, Um coração humano indica regeneração. Vamos ver? Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Você tem mostrado amor pelo próximo? Você tem levado fé, palavras de esperança? Você tem mostrado isso? Porque ele está falando aqui, ó.
pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia! Deus é amor. Ele é misericordioso, gracioso, poderoso, tremendo Deus forte, né? Olha só, aí ele vai falar aqui, ó, né? Deus mostrou o quanto nos amou enviando seu filho. Olha aí, Deus mostrou o quanto nos amou enviando seu único filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Então nós vivemos por meio de Cristo, né? Pelas palavras do Senhor, nós vivemos para ele, nós somos a igreja de Cristo. Então é por meio de Cristo que nós vivemos e ele já venceu tudo por nós. Ele já venceu por mim, ele já venceu por você, ele já venceu pela igreja. Nós somos mais que vencedores porque Cristo nos amou, Deus nos amou, nosso Pai Celestial nos amou e deu o seu único filho para nos salvar. Aleluia, Espírito Santo, glória a Deus. Nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Olha só, nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós. Não é o meu amor por Deus, não é o seu amor por Deus, e sim o amor dele pela minha vida, o amor dele pela sua vida, tá vendo? Quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Tá vendo? Como propiciação pelos nossos pecados. Olha isso. Então Deus nos amou tanto, né? Que foi Cristo que levou a ira. Olha só. Nisso sabemos o que é verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra nossos pecados. Tá vendo, gente? Queridos, visto que Deus nos amou tanto, assim é evidente que nós também devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Sabe, hoje a gente está vivendo um momento tão difícil, mas sabe quando você pode estender a mão e ajudar e você não estendeu, eu também não estendi, né? Vamos colocar todo mundo, tá todo mundo meio falho aí com Deus mesmo, sabe? A gente tinha roupa para doar, não doou, sapato. Olha o que a Bíblia está falando aqui, ó. Mas nós devemos amar uns aos outros. Isso é um mandamento do Senhor Jesus Cristo para nós. E quantas vezes a gente não fez isso? A gente não amou o próximo, a gente não amou quem estava do nosso lado. Quantas vezes a gente não doou roupa, não doou alimentos, cestas básicas para quem precisava, né? Então, se a gente ama o nosso próximo, a gente está amando a Deus. Se a gente ajuda um pobre, a gente está honrando a Deus que o criou. E quantas vezes a gente deixa de fazer isso, né? Deixamos de fazer isso. Porque eu creio que Deus vai nos dar chance para poder fazer boas obras aqui na terra, né? Então, olha só. Ele fala, porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, né? Olha aí. Olha só, porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos, embora nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós e o seu amor em nós se torna cada vez mais visível. Tá vendo como tá difícil? Por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando, gente. Tá uma coisa de louco, né? E aí você vê aqui, olha só, vou repetir de novo. Quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós. E o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Olha aí.
Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós, tá vendo? Ele colocou o seu Espírito Santo dentro dos nossos corações como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós. Além disso, nós vimos com os nossos próprios olhos. O apóstolo João está falando, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ah, gente, que lindo, né? Aí ele está falando, nós vimos com os nossos olhos. Nós vimos com os nossos olhos e agora testemunhamos que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo, para ser o Salvador de toda a humanidade. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. Todos aqueles que se refugiam no Senhor têm a vida. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, aleluia. Olha só, qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, tem Deus vivendo nele e ele está vivendo em Deus. Então você tem o quê? Que confessar publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí sim, Deus está vivendo em você e você vivendo em Deus. Glória a Deus, né? Por isso, por essa palavra. Nós sabemos, olha só, ele vai falar, nós sabemos quando Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor através de Jesus Cristo, né? E porque cremos nele, quando ele nos diz que nos ama profundamente. É crer no amor de Deus, tá vendo? Ah, eu não sei se Deus me ama. O amor de Deus é você crer que ele enviou o seu Filho, Jesus. Olha o que ele falou aqui, ó, que nisso sabemos que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Porque todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, e a graça de Deus é Jesus. E a gente vai desperdiçar isso? Não podemos, né? Ele é o que nos justifica diante de Deus. Foi ele que levou nossas dores, enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi para isso, né, que ele veio. Nós sabemos o quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor. Ele nos livrou, né, de muita coisa. E porque cremos nele, cremos na obra redentora de Deus, né? Porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Então, quando Deus fala que ele nos ama, é porque ele nos ama profundamente. E eu creio no amor de Deus pela minha vida. Você também crê. Por isso que nós devemos se apegar ao Pai, sabe? Amar o Pai, ler a palavra, orar, ficar grudadinho ali no Espírito Santo. A gente tem que ficar grudado no Espírito Santo, né? Em oração, cantando louvor, adorando, pedindo a ele para ele revelar algo. É isso. E olha só, ele fala assim, Deus é amor. E quando um que vive em amor está vivendo em Deus, e Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. Tá vendo? Olha, eu vou repetir, porque isso aqui é revelação tremenda do apóstolo João. Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus. Se você está vivendo em amor, se você tem compaixão do seu próximo, se você ama os seus irmãos, se você ama o seu próximo, você está vivendo em amor, né? Qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus. Gente, olha isso! E Deus está vivendo nele, porque Deus é amor, né? Os frutos do Espírito Santo, paz, amor, alegria, né? E muitas das vezes a gente vê que as pessoas não... por exemplo, o inimigo não tem, o inimigo é ódio, né? É tudo de ruim. Mas Deus não, Deus é alegria, Deus é amor, né? Então,
Quando você vive em amor, Deus está vivendo em você e você em Deus. Olha só que lindo. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor, à medida que vivemos em Cristo, na palavra, Jesus é a palavra, né? Então, à medida que vivemos em Cristo, nosso amor se torna mais perfeito. Por isso que nós não podemos deixar essa palavra linda e completo. Nosso amor se torna mais perfeito e completo quando vivemos em Cristo. E assim nós não nos envergonharemos e nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Tá vendo? Mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Você está vivendo a sua vida neste mundo como a vida de Cristo? Né? Então, olha só que lindo que ele fala, né? Então, à medida que vivemos em Cristo, na palavra, em Jesus e amando o próximo, olha só, gente, isso é muito sério. O nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não envergonharemos e nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Olha aí. Mas podemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo, que ama, que perdoa ofensas, que não carrega nada de mal de ninguém. Eu não tenho inimizade com ninguém, graças a Deus. Então é isso que você tem que entender. Nós não somos inimigos de ninguém, né? Aí ele fala aqui, ó. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós, de Deus, seu perfeito amor por nós, afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Então, gente, olha só, no amor, Deus é amor, né? Não existe medo, né? O amor, quando você ama a palavra, quando você ama o seu próximo, quando você vive em amor, quando você anda em amor, quando você ama Cristo, né? O seu amor se torna mais perfeito e completo quando você anda pela palavra, quando você ama a palavra de Deus, né? No amor não existe medo. O seu perfeito amor, a sua palavra, né? A obra de Cristo, quando você vê que Jesus, Deus enviou seu filho, não poupou seu filho, para quê? Para acalmar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Quando a gente sabe disso, não existe medo, porque o seu perfeito amor ali em Jesus Cristo, né, por nós, afasta todo medo, toda ira. Recebe essa palavra, essa revelação dos céus aí. E agora, se a pessoa está com medo, se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo, é porque tememos o juízo, tememos a ira. E isso mostra que não estamos completamente convencidos, né, pela palavra de Deus, pela obra redentora de Cristo, que ele realmente nos ama. Então, gente, olha que versículo chave. Portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele nos ter amado primeiro. Ah, como eu amo esse versículo. Vou repetir. Portanto, o nosso amor por Jesus, o nosso amor por Deus é resultado, né, de que ele nos amou primeiro. Esse amor que você demonstra, eu demonstro por Deus, isso é tudo resultado de que Deus nos amou, que Jesus nos comprou, que nós pertencemos a Ele. É por isso que nós amamos o Senhor, é por isso que nós amamos a palavra divina, é por isso que nós amamos a Deus. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém, continua odiando a seu irmão, é um mentiroso, porque se não ama seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Então você só ama a Deus quando você ama o seu próximo.
Ah, eu odeio aquele fulano, eu odeio fulano, eu não gosto de gente assim. O amor de Deus já não tá. Porque ele tá falando aqui, ó. Se você disser, ai, Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, mas continua odiando, guardando ofensa de um irmão, caçando contenda, né, com o irmão, é um mentiroso. Ele tá mentindo, não habita a verdade nele. Porque se não ama seu irmão que está diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu, né? E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Foi o próprio Deus que nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Isso é um mandamento, é uma ordem. Não tem como falar, ah, mas eu não gosto de fulano de tal, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de beltrano. Não existe, isso é uma ordem. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Se você está ofendido, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, contra alguém, peça perdão. Ah, mas foi ele que fez aquilo comigo, Cláudio. Eu não posso perdoar uma pessoa. Foi ele que me maltratou. Foi aquela irmã que começou. Não importa. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Chega perto daquela pessoa e fala, fulano, eu vim aqui te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa em nome de Jesus, porque eu conheço a palavra de Deus e a Bíblia diz que eu amo a Deus, eu tenho que amar a irmã, o irmão também. Eu fiz alguma coisa de errado, alguma coisa está te ofendendo, me perdoa, me perdoa. Então o que vai acontecer? Quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Você está amando seu irmão. Agora a pessoa que guarda rancor, não vai. Não ama a Deus, é mentiroso. Quem fica fofocando, caçando contenda, briga, não ama a Deus, é mentiroso. A palavra está falando aqui. Amém, gente? Então, quando é aperfeiçoado, o amor, quando é aperfeiçoado, dá garantia e lança fora o medo. Tá vendo? Quando é aperfeiçoado o amor em nós, dá garantia e ele lança fora todo o medo. Então, gente, esse foi o capítulo 4 de 1 João. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. O meu desejo é que você venha chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus e que você transforme o seu coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida e fique na paz, que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, todo o noticiário. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.